Em uma certa época da minha vida, fui com alguns amigos visitar uma represa desativada em uma área rural. O local era conhecido pela sua beleza natural e por algumas histórias de desaparecimentos que as pessoas gostavam de contar para assustar os turistas. Nunca acreditei em nada disso. Chegamos ao final da tarde e a represa estava praticamente vazia. O lugar era rodeado por mato alto e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som das cigarras. Decidimos explorar a área e acabamos entrando em uma das casas abandonadas que ficavam próximas ao reservatório. A casa estava em ruínas, com paredes manchadas pela umidade e móveis quebrados espalhados pelo chão. Enquanto caminhávamos pelo local, percebi uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais pesado. Ao olhar pela janela, vi algo que me fez congelar. Havia uma figura no meio da represa seca. Era alta, magra e completamente imóvel. Ela estava de costas, mas parecia estar usando algo como um vestido preto que balançava levemente com o vento. Chamei meus amigos, mas quando eles olharam, não havia nada ali. O pior veio à noite. Quando estávamos nos preparando para ir embora, ouvimos um som vindo da direção da represa. Algo arranhando o concreto, como se alguém estivesse subindo pela parede do reservatório. Saímos correndo sem olhar para trás. Até hoje não sei explicar o que vi naquele lugar, mas nunca mais voltei. Minha avó morava em uma casa antiga, com um sótão que nunca foi usado. Desde criança, eu tinha medo daquele lugar, principalmente pelos ruídos que vinham de lá à noite. Ela sempre dizia que eram apenas os barulhos normais de uma casa velha. Em 2019, ela ficou doente e eu fui passar um tempo com ela para ajudar. A casa parecia ainda mais sombria do que eu lembrava. O cheiro de madeira velha e a luz fraca das lâmpadas tornavam tudo mais inquietante. Na segunda noite, acordei com um som vindo do sótão. Era baixo, mas insistente, como se algo estivesse sendo arrastado. Peguei uma lanterna e decidi subir, mais por curiosidade do que por coragem. A porta do sótão rangia ao abrir. O ar era pesado, úmido, e o cheiro de mofo era quase insuportável. A lanterna iluminava as velhas caixas, móveis cobertos por lençóis e brinquedos antigos espalhados pelo chão. No entanto, algo no canto mais distante chamou minha atenção. Uma cadeira de balanço, virada de costas, balançava sozinha. Dei alguns passos para trás, e foi então que o vi. Havia um homem parado ao lado da cadeira, com a pele acinzentada e olhos fundos. Ele não se mexia, apenas me observava. Senti o pânico tomar conta, mas antes que eu pudesse sair correndo, minha avó gritou meu nome do andar de baixo. Desci as escadas em disparada e a encontrei sentada na sala. Apesar de debilitada, seu olhar era sério e penetrante. Você viu o que eu vejo desde que seu avô morreu, não é? Fiquei sem reação. Ela explicou que desde que ele faleceu, sentia a presença de alguém no sótão. Para ela, era um espírito inquieto, mas inofensivo. Não voltei a subir lá. A presença continuava, mas minha avó parecia tranquila. Depois que ela faleceu, a casa foi vendida. Nunca soube o que aconteceu com o sótão, mas sempre me pergunto se o novo dono algum dia viu o homem também. Em 2018, aluguei um apartamento pequeno para morar sozinho. O lugar era antigo, mas parecia bem conservado. A primeira semana foi tranquila, até que algo estranho começou a acontecer. À noite, eu sempre tinha a sensação de que havia alguém no quarto comigo. Às vezes, era apenas um ruído, como passos leves no chão de madeira. Outras vezes, eu acordava e tinha certeza de que havia alguém no canto do quarto. Certa noite, acordei de madrugada e vi algo que nunca vou esquecer. Perto da porta,
havia uma criança. Era um menino pequeno, com roupas antigas e um rosto pálido, quase translúcido. Ele estava parado, me olhando fixamente. Fechei os olhos, tentando acreditar que era um sonho. Quando abri de novo, ele não estava mais lá. Os dias seguintes foram ainda piores. Ouvia risadas baixas durante a madrugada e via objetos se movendo sozinhos. Deixei o apartamento em menos de um mês. Até hoje, não consigo olhar para o quarto de uma casa sem lembrar daquele menino. Trabalho como motorista de ônibus há mais de 12 anos. Já vivi muita coisa estranha, mas nada se compara ao que aconteceu em 2021. Era madrugada e eu estava dirigindo por uma rota deserta no interior. O ônibus estava vazio e o silêncio era quebrado apenas pelo som do motor. Em um ponto isolado da estrada, vi alguém acenando para o ônibus. Era uma mulher usando roupas simples, com um lenço cobrindo os cabelos. Parei para ela entrar. Quando olhei pelo retrovisor, ela estava sentada no fundo, mas sua cabeça estava baixa e eu não conseguia ver seu rosto. Poucos minutos depois, olhei novamente e ela não estava mais lá. Parei o ônibus imediatamente, mas ele estava vazio. Todas as portas estavam trancadas. Quando contei isso para outros motoristas, eles disseram que a mulher é vista frequentemente naquela estrada. Alguns dizem que ela era uma passageira que desapareceu anos atrás e nunca foi encontrada. Durante uma viagem de acampamento em 2020, eu e um grupo de amigos decidimos explorar uma trilha pouco conhecida em uma reserva florestal. O guia local nos alertou para não nos afastarmos do grupo principal. Segundo ele, aquela região tinha áreas perigosas e, de tempos em tempos, pessoas desapareciam sem explicação. Achamos que era exagero, algo para nos assustar. Na segunda tarde, a curiosidade nos venceu. Eu e 2 amigos nos distanciamos do grupo para explorar uma trilha lateral que levava a uma área mais densa da mata. O sol já estava se pondo, e a floresta parecia cada vez mais fechada, com as copas das árvores bloqueando a luz. Depois de cerca de 20 minutos caminhando, chegamos a uma clareira. O lugar era estranho. No centro, havia um círculo de pedras queimadas, como se alguém tivesse feito uma fogueira ali recentemente. Mas não havia sinais de pessoas, nem pegadas, nem marcas de ferramentas. De repente, o silêncio caiu sobre a mata. Nenhum som de pássaros ou insetos, apenas um vazio sufocante. Foi quando ouvimos. Primeiro, era um som distante, quase indistinto, mas em poucos segundos ficou claro. Eram gritos. Não era um único grito, mas vários, vindos de diferentes direções. Eram vozes humanas, carregadas de desespero, como se um grupo inteiro estivesse em pânico. Instintivamente, pegamos nossas lanternas e começamos a iluminar ao redor. O som ficava cada vez mais alto, parecendo se aproximar rapidamente. Meu coração disparava a cada segundo. Olhando para a borda da clareira, vi algo que me fez congelar. Entre as árvores, havia silhuetas. Não dava para distinguir rostos ou detalhes, mas eram figuras altas, imóveis, nos observando. Gritei para os meus amigos que precisávamos sair dali e começamos a correr de volta pela trilha. O som dos gritos parecia nos seguir, ficando mais intenso a cada passo. Um dos meus amigos tropeçou e caiu, mas antes que eu pudesse ajudá-lo, ele gritou para continuarmos sem ele. Quando finalmente avistamos o grupo principal, os gritos pararam tão subitamente quanto começaram. Olhei para trás e vi meu amigo correndo em nossa direção, completamente pálido e sem fôlego. O guia nos encarou com uma expressão grave, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Ele não fez perguntas, apenas nos conduziu de volta ao acampamento e pediu que nunca mais nos afastássemos. Naquela noite,
enquanto tentávamos dormir, ainda podíamos ouvir, ao longe, os ecos dos gritos na mata. Pessoal, obrigado por terem ficado até aqui. É sempre um prazer compartilhar essas histórias que mexem com a nossa imaginação e arrepiam até os mais corajosos. Lembre-se, tem vídeos novos todos os dias, então inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para continuar apoiando o nosso trabalho. Deixe seu comentário, vou ler e responder todos. Quero saber qual história mais te deixou inquieto. Se cuidem e até o próximo vídeo. Boa noite.